Olá, pessoal. Estamos aqui para dar mais início. Olá, pessoal. Estamos aqui para dar início a mais uma aula de análise combinatória, hein? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre as permutações simples, né? Permutação, quando é que é uma permutação? Quando é que ela é simples? Permutar, ou seja, trocar a posição de todos os elementos do agrupamento, diferentemente do arranjo, né? O arranjo a gente tinha uma certa quantidade de elementos, mas a gente não usava todos. Já na permutação, não. Usamos todos os elementos, todos, sem exceção, não podemos deixar ninguém de fora. Todos os elementos do agrupamento, o total de elementos que eu tenho, e o agrupamento tem que ser iguais. Com isso, a gente vai formar uma permutação simples. Permutação simples. Elementos diferentes e usar todos os elementos. Beleza? Então, vamos lá para o exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando os algarismos 3, 5 e 7? Ó, nota o seguinte, aparece a palavra distintos, e distintos quer dizer o quê? Diferentes. Não pode repetir de forma alguma, porque se trata de uma permutação. Então, tem que fazer com que os elementos sejam distintos. Não posso escrever, por exemplo, o número 335. Não posso escrever 755 e assim por diante, certo? Então, as possibilidades são essas. 357, 375, 537, 573, 735 e 753. Observe que eu tenho 6 maneiras de escrever. Isso utilizando o princípio fundamental da contagem, aqui vocês veem aqui, podem ver, ó, a árvore, o diagramazinho, com 3, 5 e 7 é um número, né? 357. 3, 7 e 5 é outro número, 375. São números distintos, números diferentes, estão todos aqui escritos. Usando a possibilidade, ó, na primeira tomada eu tenho 3 possibilidades, no primeiro dígito, que seria a centena, na dezena, que seria o segundo, eu teria 2, e na terceira, que seria a unidade, eu só tenho uma possibilidade. Fazendo o princípio multiplicativo, 3, 2, 1 igual a 6. E aí veja o seguinte, ó, 3, 2, 1 é a mesma coisa de 3 fatorial. Essa é a dica, certo? Então, a permutação usa o fatorial. Vamos para mais um exemplo. Quantos anagramas existem da palavra azul? Ora, a palavra azul tem 4 letras. E anagramas são todas as palavras que a gente pode formar com essas 4 letras. Não necessariamente com sentido. Pode ter ou não sentido os anagramas, certo? Então, todos os resultados possíveis, começando com a letra A, começando com a letra Z, U e L. Observe que aqui, ó, eu tenho exatamente todas as palavras. O próprio nome azul, AZLU, ASLU, né? E assim sucessivamente. Que vai dar um total exato. Ó. Primeira possibilidade, primeira letra, escolher, eu tenho 4 opções diferentes. Na segunda, eu só vou ter 3. Na terceira, eu só vou ter 2. E na quarta e última, eu só tenho uma letra, que foi a que sobrou. Então, usando o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. E aí eu chamo a atenção novamente. Ó. 4, 3, 2 e 1 é 4 fatorial. De forma geral, podemos concluir que a permutação de n elementos vai ser n fatorial. Muito simples. Imagine se você tem 10 pessoas numa fila de banco. De quantas formas diferentes podem permutar entre elas? Então vai ser 10 fatorial, que a gente já fez essa conta na aula passada. Vai dar um número gigantesco, né? Bom, então o fatorial de um número, lembrando que nós vimos na aula passada, é esse número até o 1. Então a permutação com esses elementos é um fatorial, só, apenas. Beleza? Então vamos adiante. Permutação com elementos repetidos. Observe que nós vamos ter alguns elementos que se repetem. Então, temos que ter cuidado com essas repetições, tá certo? Vamos para a definição. A permutação onde aparecem elementos repetidos
se torna a ordem destes, não aparecerá mudança na posição. Como é o caso de matemática. Imagine que se o M, por exemplo, fossem diferentes. Eu tivesse M1 e M2, eu trocasse os M de posição. A palavra matemática ia continuar do mesmo jeito, matemática. Então, para isso, eu tenho que retirar essas letras, esses elementos que se repetem. Então, a gente vai fazer o seguinte: a permutação simples, todas as permutações, matemática, como tem 10 letras, ia ficar 10 fatorial, né? Uma permutação simples. Mas como tem as permutações que se repetem, tem os elementos que se repetem, então nós vamos fazer uma permutação simples de M, que tem 2 letras, seria o primeiro elemento. O A tem 3A, então vai ser uma permutação com 3. E a outra letra é o T, que aparece 2 vezes. Então eu vou ter aqui, ó, uma permutação. Deixa eu destacar aqui para vocês, tá? Nós vamos ter aqui, ó, uma permutação. Deixa eu trocar a cor, tá, galera? Vou trocar a cor aqui para ficar mais destacado. Ó, esse 2 é referente ao M, esse 3 é referente ao A, e esse 2, novamente aparece o 2, é referente ao T. São os elementos repetidos, né? Então, quando nós vamos fazer 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial é 2 mesmo, que é 2 vezes 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, ao invés de eu pegar o 10 e desenvolver até o 1, eu vou fazer aqui o 10 até o 3. Para poder fazer o quê? Cancelar esse cara com esse. Eu cancelo 3 fatorial de cima com 3 fatorial embaixo. Cancelou. Professor, mas embaixo tem 2 e 2. Mas quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. E aí eu vou poder cancelar esse cara daqui com esse. E aí vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que vai dar um total de 15 mil, ou melhor, 151.200 palavras diferentes que eu posso utilizar. A fórmula geral para ser utilizada é essa daqui. Ó. Lembra o seguinte: alfabeta, essas letras gregas que aqui aparecem, e lambda, se eu não me engano, ou é gama, né? Acho que é gama. Ou é lambda ou é gama, nem lembro mais dessa letra. Essas letras gregas que aparecem são os elementos repetidos, a quantidade de elementos repetidos. E o N são todos os elementos. No caso, matemática tem 10 elementos, e onde aparecem repetições em M, A e T. Joinha, dado o recado. Então, a permutação com elementos repetidos. Deixa eu apagar aqui. Combinações simples. A combinação é uma espécie de agrupamento muito parecido com arranjo, porém a ordem não altera. Então, quando eu chego assim com um grupo de 10 alunos e digo assim, eu vou escolher 3 para representar a turma. Olha, a ordem não altera. 3 alunos, pode ser Maria, João e José, ou pode ser José, Maria e João, são o mesmo grupo. Então, nesse caso, o número de elementos, eu vou agrupar uma quantidade menor ou igual, e a ordem não importa. Ó, arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Essa é a diferença entre arranjo e combinação. Você tem N elementos, vai escolher uma quantidade que vai ser menor ou igual. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Vamos ver o exemplo que eu trago aqui logo em seguida. Em uma empresa com 9 funcionários, 5 serão chamados para uma reunião. De quantas formas diferentes poderá ser formado um grupo para essa reunião? Ó, os 5 convocados para a reunião, a ordem tanto faz. Funcionário 1, 2, 3, 4, 5, ou 3, 2, 1, 4 e 5. A ordem não vai fazer diferença, continua sendo o mesmo grupo. Então, usando a fórmula de combinação, pode ser escrito dessas duas maneiras, tá?
combinação de 9 funcionários para escolher 5. Então, eu tenho 9 pessoas e vou escolher 5. A ordem não altera a combinação. Se a ordem alterar, seria um arranjo. Então, usando a fórmula 9 fatorial, aí embaixo 5 fatorial, que é o grupo que eu estou formando, menos as repetições que vai aparecer, já que a ordem não altera. Então, já que a ordem não altera, nós vamos ter aí, ó, 9 fatorial até o 5, porque eu vou fazer 5 fatorial e 9 menos 5 vai dar 4, né? O resultado aqui, ó, 9 menos 5 dá 4. E como o 5 é maior, eu não vou precisar desenvolver o 9 até o 4 ou até o 1. Vou fazer até o 5, que é para poder fazer o quê, meu povo? Para poder cancelar aqui, ó. 4, 5 e 5 fatorial. O 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Aí o que me resta? 4 fatorial. Mas espera aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, fazendo essa continha, de várias formas você poderia fazer, tá certo? Eu poderia pegar aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Aí eu posso cancelar com 8. E em seguida, eu pegar o 9 e dividir por 3, que aqui vai ficar 3. Então, eu vou ter 3 vezes 7 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar 126 possibilidades, ou 126 formas diferentes de escolher 5 dos 9 para fazer essa reunião. Então, tem 126 maneiras diferentes. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Vamos passar adiante. Vamos engrossar o caldo agora, hein? Exemplos. Vamos lá, primeiro. Opa, foi. Foi que deu errado, pai. Agora tá valendo. Vamos ver logo aqui. Então, pessoal, vamos para uma questão um pouquinho mais complexa, para a gente estar perto de finalizar, mas vamos lá, vamos para a questão. Exemplo. Numa Kombi, viajam 9 pessoas, das quais 4 podem dirigir. Olha, a gente já tem uma restrição aqui. 4 das 9 podem ocupar o lugar do motorista. De quantas maneiras diferentes é possível acomodá-las na Kombi
3 pessoas no banco da frente, 3 pessoas no banco do meio e 3 pessoas no banco de trás. De forma que uma das pessoas que dirigem ocupe um lugar do motorista. Ó, uma das pessoas que dirigem vai ocupar o lugar do motorista. Então vamos lá, vamos para a solução. Solução. Observe o seguinte, como o número de motoristas é 4, quer dizer, 4 pessoas podem dirigir, podemos calcular o restante por 8 fatorial. Olha, eu tenho 9. Um dos 4 lá pode dirigir, então vai ficar 8 pessoas para se acomodar. Contanto que esses 4 possa ser revezado entre eles, né? Pode ser qualquer um dos 4. Então, de quantas maneiras isso pode acontecer? Bom, para calcular isso aqui, eu vou fazer assim, ó, usando o princípio multiplicativo, porque a primeira parte eu tenho 4 pessoas, eu posso escolher qualquer uma das 4, e a segunda parte são as 8 pessoas que podem sentar de qualquer forma lá atrás, nos bancos que restam, que é uma permutação simples, né? Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 8 fatorial, eu vou encontrar o resultado de 161.280, que é nossa alternativa A. A resposta correta é a letra A. Bom, se houve alguma dúvida nessa questão, manda para mim pelo meu e-mail ou me procura no Instagram, lá, @ArilsonPires, _matemática. Beleza? Joia. Vamos para mais uma. O corpo clínico da pediatria de certo hospital é composto por 12 profissionais, dos quais 3 são capacitados para atuação junto a crianças que apresentam necessidades educacionais especiais. Para fins de assessoria, deverá ser criada uma comissão de 3 profissionais, de tal maneira que um deles, pelo menos um, e quando eu falo pelo menos um, pode ser 1, 2 ou 3, a capacitação tem a capacitação referida. Quantas comissões distintas podem ser formadas nesta condição? Aí tem as alternativas. Essa questão não é uma questão muito simples, temos que ter uma paciênciazinha e vamos pensar e raciocinar. Então, primeira coisa, eu tenho 12, dos quais 3 estão capacitados. Tem capacidade para atuar junto a crianças que apresentam necessidades educacionais especiais. Aí o que é que ele está querendo saber? Quantas comissões distintas podem ser formadas? Ora, nesse caso eu tenho que saber se isso é um arranjo, uma permutação, uma combinação. Bom, quando eu tenho 12 pessoas, eu quero escolher 3. Certo? Ó, de 12 eu escolho 3, a ordem não vai alterar. Então eu tenho uma combinação. A ordem não define nada. Pode ser A, B ou C, ou pode ser B, C, A. Então a ordem da escolha não vai alterar no grupo. Certo? Beleza? Então vamos lá para a solução. Dá uma pausa no vídeo se quiser tentar resolver. Certo? Tenta resolver tranquilo. Qualquer dúvida, manda as dúvidas para mim, que a gente vai tentar tirar na medida do possível. Então, a solução. O total de comissões formado por 3 profissionais escolhidos entre 12. Independente se eles vão ter ou não capacitação nessa área. Eu quero saber todas as comissões. Eu estou calculando aqui todas. Com ou eles presentes. Então, usando a fórmula de combinação que nós já vimos, eu vou ter 12 fatorial, que é o total de pessoas, 3 fatorial é o agrupamento que eu estou formando dos 12, aí vai ficar 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9. Podendo cancelar o 9 fatorial de cima com o de baixo, fazendo essas continhas, eu vou obter 220 comissões. Nessas 220 comissões, vai ter comissões que só terão pessoas sem capacidade de atuar com essas crianças. E vai ter comissões que só vai ter pessoas com capacidade. E vai ter nessas comissões as pessoas com ou sem. Pode ter uma, pode ter 2, certo? Então vai estar todos os casos possíveis aí, nessas 220. Então eu posso fazer 220 grupos diferentes com 3 pessoas. Mas essa não é a resposta, porque ele quer que tenha pelo menos um.
Dizer pelo menos um é a mesma coisa de falar um, dois ou três. Aí o que é que eu vou fazer agora, professor, para saber isso? Se eu for calcular todas as comissões com um, depois com dois, depois com três, isso vai dar um tapa-tal danado. Então a melhor forma de fazer é o total de comissões formadas por 3 profissionais não qualificados, entre os 9 restantes. Porque eu não já sei que eu tenho 3 qualificados. Se 3 são qualificados de 12, eu tiro esses qualificados. O que é que sobra? 9 não qualificados. Quando sobrar os não qualificados, eu vou formar todas as comissões possíveis com esses 9. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar justamente o que eu estou precisando. Olha só a resposta. A combinação de 9, 3 a 3, fazendo todos os cálculos, vai dar 84. 84 são todas as comissões formadas com profissionais não qualificados para exercer essa função. Então, como 84 são todas as não qualificadas, se eu pegar essa quantidade e retirar lá do total, o que me sobra são as comissões qualificadas. Repete, todas as comissões com ou sem funcionários qualificados, profissionais qualificados. O segundo caso, as comissões só com os não qualificados. E a retirada dos não qualificados dos qualificados me resulta naquelas comissões que vai ter pelo menos um profissional qualificado para atuar nesse grupo. Então, a resposta, 136. 220 menos 84 vai dar 136 possibilidades diferentes de escolha, onde pelo menos um profissional vai estar qualificado para trabalhar com esse tipo de criança. Beleza? Pessoal, muito obrigado por hoje e até a próxima aula.